Olá, minha gente. Eu sei que eu tô muito tempo sumida daqui do canal, mas hoje eu vim gravar para vocês um depoimento o mais breve possível. Não vou tentar ser tão longa quanto nos outros vídeos sobre a minha sexta onda. Muita gente me perguntou se eu ainda era ressonante, se eu ainda estava praticando, e sim, né? Hoje eu vou gravar só da sexta onda, deixa para um outro momento eu gravar da sétima, né? Eu vou me concentrar só nisso. E ao longo do tempo, né, como eu sempre fiz, eu também deixei anotado. Eu fiz um roteiro para o vídeo de hoje com alguns tópicos, os principais. Assim, acontece muita coisa no decorrer do tempo e às vezes é praticamente impossível conseguir relatar de modo fiel tudo aquilo que aconteceu, mas eu vou falar os principais pontos para vocês, né, que eu acredito que possa vir a ajudar alguém de alguma forma, pessoas que talvez possam estar vivendo ciclos repetitivos, sejam em relacionamentos, sejam financeiro ou algo desse tipo. Então esse vídeo vai contribuir de alguma forma. Bem, o que eu tenho a falar é que a ressonância, ela funciona exatamente como o professor fala. É como uma casca de cebola, vai tirando casca, vai tirando casca, vai tirando casca, e só para quando estiver limpo totalmente, ou seja, ciclo após ciclo, ressonância 1, 2, 3, 10, vai ficar limpando às vezes a mesma questão até que ela possa vir a ser ressignificada, até que você possa enxergar em você mesmo um padrão oculto e transformar aquilo e finalmente passar para o próximo nível. O que é provavelmente, né, o que eu percebo é que aconteceu comigo. Desde a primeira onda até a sexta, sétima, eu tenho visto que algumas coisas se repetiram, padrões repetitivos, né, ciclos viciosos aconteceram e cada vez mais a onda vinha batendo mais forte naquilo, mais forte naquilo, mais forte naquilo. É aquela coisa, o quanto de verdade você aguenta ouvir. Né? Na primeira onda, eu era um tipo de pessoa que eu não ia aguentar passar pelo que eu passei agora e ter o discernimento de saber que aquilo poderia me agregar e me transformar, uma oportunidade de me libertar. Então, é basicamente isso. E por isso que uma ferramenta é única e funciona de maneira única para cada uma pessoa. Né? Para algumas pessoas vão ser 5 ondas, para outras vão ser 10, para outras vão ser 20. Para mim eu não sei quantas serão, mas eu sei que é bem provável que eu ainda vá ficar muitos anos em muitas ondas. E o que eu vou falar agora é sobre o conceito da pré-queda e das promessas internas. Começa aqui, né? Com o passar das ondas, eu fui adquirindo discernimento sobre mim mesma, autoconhecimento, e eu percebi que eu fazia muitas promessas para mim. Só que essas promessas, elas eram autossabotagens. Era uma forma de eu me autossabotar e me impedir de fazer aquilo que realmente importa. Por exemplo, só vou fazer tal coisa quando eu terminar o meu curso técnico. Terminei. Só vou fazer tal coisa quando eu terminar a minha faculdade. Só vou fazer tal coisa quando eu fizer a minha pós-graduação. Mais um curso complementar. Quando eu fizer uma reforma na minha casa. Quando eu comprar uma televisão para o meu pai. Quando isso, quando aquilo. Então eu percebi que toda vez que eu tomava uma decisão de fazer uma coisa importante na minha vida, sempre eu colocava objetivos na frente que eram praticamente impossíveis e inalcançáveis. Esses objetivos, eles eram autossabotagens que me impediam de tomar aquela ação que talvez iria me levar para um outro patamar de vida. Então, a última vez em que eu me peguei fazendo isso foi em dezembro. Eu falei para mim mesma o seguinte: eu tive que fazer, ao longo desses 2 anos de ressonância, eu tive que arrancar alguns dentes, eu tive que fazer uma cirurgia de enxerto ósseo, eu tive que. Não deu certo, removi, fiz de novo e foi uma situação, né, bem complexa.
fiz implante, e depois do implante veio a coroa, então assim, foi um tratamento bem longo. E eu percebi que eu tinha feito essa promessa para mim. Eu só vou fazer uma coisa na minha vida quando eu terminar o meu tratamento odontológico. Aí foi nisso que eu já estava na sexta onda da ressonância, então chegou um momento de reflexão, peraí, tem alguma coisa estranha, eu sempre estou ali postergando de fazer, não sei, arrumar um namorado, fazer uma viagem, fazer tal coisa. Sempre eu estou colocando um plano na frente, que esse plano nunca se concretiza. E quando concretiza um, eu boto outro e nunca faço aquela coisa. Então, ao ter essa reflexão, o meu campo vibracional e a minha mente se uniram. Eu não vou mais fazer isso. Aqui eu encerro essa minha autossabotagem, essa minha mania de ser perfeccionista, de querer fazer só quando tudo estiver perfeito ou colocar um monte de coisa na frente, que não tem nada a ver. Então, quando o meu campo vibracional e a minha mente perceberam que eu fiz isso a minha vida toda, inúmeras vezes, e eu decidi, não vou mais fazer. Vou terminar o meu tratamento odontológico e eu nunca mais vou fazer esse tipo vou cair nesse tipo de situação. Aí entra para vocês o conceito da pré-queda. O que é a pré-queda? É quando tu toma uma decisão na tua vida que vai melhorar a tua vida e você tá certo daquilo e você toma essa decisão, você faz aquilo, aí antes disso acontecer, acontecem inúmeras coisas, o mundo desaba na tua frente para te não concluir o teu plano. Por exemplo, eu tomei essa decisão, vou terminar meu tratamento odontológico em fevereiro ou março desse ano. E nunca mais vou estar me prometendo isso. O que aconteceu de dezembro a março, minha gente, o meu mundo desabou. Meu pai ficou internado, ficou doente, ficou internado. Eu tive que dormir com ele no hospital. Fiquei sem cliente porque eu não estava conseguindo trabalhar, eu tinha que ficar lá no hospital com ele, eu tive que dar banho, eu tive que fazer tudo, meu pai depende de mim, para mim 100%, de mim 100%, né? E nesse meio tempo aconteceu uma coisa que eu nunca pensei que iria acontecer na minha vida. Eu tava tão assim sem dinheiro e com problemas, né, de saúde dele, e eu tava tão atordoada da minha cabeça que eu acabei caindo em um golpe de estelionato. Eu acho que é esse nome que fala, estelionatário, uma coisa assim, gente. E eu acabei caindo nesse golpe e apliquei lá dinheiro. Era uma empresa falsa. E eu fiquei num prejuízo eu já estava sem dinheiro. E eu fiquei nesse prejuízo, que eu ainda estou terminando de pagar. Várias coisas aconteceram. E aí foi chegando o tempo de eu concluir o meu tratamento odontológico e eu estava sem nenhum tostão, né, no bolso. E aí me veio aquele insight. Se eu não fizer, eu vou estar sendo a pessoa que toda vez eu falo que vou fazer uma coisa e não faço. E se eu fizer, mesmo sem dinheiro, mas acreditando, é uma coisa que não vai ser tão física, vai ser uma coisa simbólica. É o encerramento de um ciclo na minha vida. Eu vou concluir, então eu decidi. Eu vou concluir o meu tratamento e aquilo para mim foi uma virada de chave, foi um insight que eu tive como nunca tinha tido antes. E eu concluí. E eu paguei. Não sei como, gente. Pra lá de 20 mil minha conta, gente. Minha continha bem pequenininha, né? Mas eu fiz isso. Eu ainda tô terminando de pagar e tal. Parcelei no cartão e concluí. Mas muito mais do que um tratamento odontológico. Foi um encerramento de um ciclo na minha vida que eu não percebia que eu tinha esse mau hábito de postergar tudo só para depois encontrar uma autossabotagem e não fazer. Então, é muito importante a gente ter essa questão de autoconhecimento, de estudar sobre desenvolvimento pessoal, ter essa questão de autoconhecimento para a gente saber, né, enxergar onde estão as nossas falhas, né, onde estão as nossas sabotagens.
Porque nem tudo é uma coisa espiritual, às vezes é a gente mesmo, é o nosso padrão que a gente está vivendo que ainda não foi quebrado. É o nosso baixo nível de permissão, baixo senso de merecimento, baixa autoestima, escassez, né? Introduzido em um padrão assim tão oculto que somente uma ressonância harmônica pode emergir e colocar bem diante dos nossos olhos aquilo que está nos impedindo de dar o próximo passo, né? Então, imagina se eu nunca tivesse feito ressonância harmônica, eu nunca nem ia pensar que eu ficava colocando planos na frente do plano principal. Eu nunca ia pensar nisso. Mas a ressonância, ela traz isso, ela traz essa lucidez, ela traz essa clareza, né? Essa clareza mental. Ela traz tudo aquilo que te aprisiona e te coloca bem na tua frente e te dá uma oportunidade de você agir. Ressignifico isso ou continuo? Então, quando eu decidi concluir o meu tratamento, mesmo sabendo que eu estava sem nenhum centavo, mesmo sabendo que o mundo estava desabando, mesmo sabendo que o papai estava precisando disso, daquilo, de terceiros, e o gato morreu, o cachorro está com dor de barriga, eu disse, vou fazer. Vou seguir em frente, eu vou avançar mais esse ciclo da minha vida e eu nunca mais vou fazer isso. Então, é isso que eu queria falar para vocês nessa primeira parte, né? O meu vídeo vai ser um pouco picotado, minha gente, porque eu não sou como o professor Hélio Couto, que consegue falar por 1 hora, 2 horas de maneira contínua, sem perder o fio da meada. Então, eu preciso do meu roteirinho aqui e preciso seguir uma linha de raciocínio, senão eu me perco todinha, porque eu falo muito. Fui beber uma água. Então, gente, continuando. Outro tópico que eu salvei aqui é padrão de relacionamento repetitivo. Eu percebi, né, então, ao ter esse insight de que eu sempre postergava aquilo que realmente me importa, eu percebi que eu tinha padrões de relacionamentos repetitivos. Eu me dei conta disso em 2024, a gente está em 2025, né, gente? Me dei conta disso em 2024. E olha que eu estou fazendo a ressonância desde o final de 2022, mas ainda fiquei tendo esse ciclo de padrão de relacionamento repetitivo. Foram uns seis encontros, umas 6 pessoas que no decorrer de todos esses 2023 e 2024, umas 6 pessoas, e todos eles tinham o mesmo padrão. Eram homens confusos, eram homens que eles não priorizavam um relacionamento, eram homens que não estavam prontos para um relacionamento, eram homens que priorizavam tudo menos uma mulher. Podiam ter um relacionamento com qualquer um, menos comigo. Então, o que eu pude perceber é que esses homens, eles... Gente, eu não tive... foram só encontros, tá? Só pessoas que algumas eu só cheguei a conversar mesmo, não teve nada, tá? Só que eu comecei a perceber que eu só estava atraindo para minha vida homens que não tinha clareza de nada. Vamos deixar acontecer. E eu, dentro de mim, eu falava, quero ter um relacionamento. Né? Eu quero ter um relacionamento. Mas eu só atraía homens que não queriam ter um relacionamento. Então eu me perguntei, o que está acontecendo? Que eu só estou atraindo para minha vida homens que não estão de acordo com a pessoa que eu sou. Então eu percebi e eu falava, eu quero ter um relacionamento, mas eu vibrava em disponibilidade. Então eu percebi que eles nada mais eram do que o reflexo do que eu estava sendo. O problema nenhum foi com eles, era só o problema comigo. Eu estava refletindo isso. Eu estava indisponível para o amor. Como eu falei para vocês, né, ainda agora há pouco no início do vídeo, eu sempre postergava, né? Só vou namorar, só vou
namorar quando eu fizer isso, depois disso. Então, namoro e homens estavam na prioridade 15ª na minha vida. E por mais que eu abrisse a minha boca e falasse, quero ter um relacionamento, eu vibrava outra coisa. Eu vibrava indisponibilidade. Por quê? Porque eu não me achava merecedora. Então, presta atenção. Se o universo funciona dessa forma, tudo que você emana volta para você, era isso que eu emanava. Eles não eram prioridade na minha vida, então por que eu ia ser prioridade na vida deles? Tá entendendo? Eu posso abrir a boca e dizer que quero arrumar um namorado, mas se eu tô vibrando que homem não é prioridade, que existem outras coisas mais importantes, como os muitos planos que eu fiz para mim, então era isso que o universo me entregava. Ela não está disponível, então vou entregar homens que não estão disponíveis para ela. Então esse foi um insight muito legal que eu tive nessa sexta onda com relação à vida amorosa e esse padrão repetitivo que eu insistia, né? Eu insistia em repetir ano após ano em toda a minha vida. Em nenhum momento homem foi prioridade. Da mesma forma que eu não fui prioridade na vida deles, tá? Gostou? Toma aqui, né? Assim que é o universo. É isso que tu tá oferecendo? É isso que tu vai receber de volta. Como é que eles não eram prioridade na minha vida? Como é que eu queria ser na vida deles? Isso não é justo, né? Mas eu só consegui enxergar isso agora na sexta onda, né? Então eu tô ajustando a minha frequência, ajustando quem eu sou, a minha maneira de me comportar, a forma que eu vejo, a prioridade que eu dou para eles ou não. Eu tenho ajustado isso nesse ano de 2025. Então eu não vou dizer para vocês que já encontrei uma pessoa e ele está 100% disponível para mim e vice-versa. Eu estou falando que eu ainda não encontrei essa pessoa, mas eu estou trabalhando em mim mesmo, no meu campo, para estar disponível para o amor. Não basta eu falar que eu quero o amor. Eu tenho que estar disponível para ele. Eu tenho que liberar ele. Eu tenho que me amar incondicionalmente. Emanar isso, o universo volta para mim isso de volta, entendeu? Então, para você, mulher que assiste meu vídeo, tem umas mulheres que elas me perguntam, né, sobre essa questão de relacionamento amoroso, que é uma coisa bem, né, comum que nós passamos. Então, se você, por acaso, está repetindo um ciclo na sua vida, saiba que a culpa não é do homem. Não vai culpar ninguém, não. Se olhe no espelho e pense o que eu estou emanando, o que eu estou emitindo, porque é isso que você vai estar atraindo, né? Então, eu precisei passar por tantas coisas, tantas situações onde eu não fui priorizada para me perceber que eu não estava priorizando isso na minha vida. Então, inclusive com uma pessoa de 6 anos que eu tive uma troca intensa, né? Era uma pessoa que ela nunca me priorizava, nunca me assumiu, nunca se preocupou com os meus sentimentos e eu vivia ali naquela base de migalha, né? Porque eu não me sentia pronta, eu só vou querer ter um relacionamento com ele quando eu fizer tal coisa, depois de uma viagem, depois de um trabalho, depois que eu terminar a pós-graduação, depois que não sei o que, quando ele terminar a faculdade dele, quando ele, entendeu? Então eu ficava, além de não priorizar o relacionamento e não me doar por inteira, ainda tinha a crença de baixo merecimento, que era terrível. Ficava aceitando migalha, né, gente? Minha nossa. Às vezes eu fecho meus olhos e eu fico pensando, eu só podia estar enfeitiçada. Graças a Deus, obrigada, ressonância harmônica. Então, é muito bom a gente poder refletir sobre isso, né? Eu gostaria de não ter errado tanto, mas foi preciso eu errar e ter feito assim, um monte de coisa que eu não faria hoje, a pessoa que eu sou hoje não faria isso, mas foram necessários para eu aprender a me amar, a me colocar em primeiro lugar. E aí, já puxando o gancho para essa questão de me amar e de me colocar em primeiro lugar, né? Aconteceu também situações na minha própria família que eu
eu tive que escolher entre me amar e me colocar em primeiro lugar e amar o próximo. E aí eu acabei tendo um insight também de que muitas vezes o amor que eu fazia, o amor que eu tinha para com eles era um amor de sacrifício, onde eu tinha que esquecer de mim mesma para fazer aquilo que alguém da minha família estava precisando. Ou seja, eu amava tanto, mas eu amava mais a eles do que a mim. Então foi uma coisa muito legal que eu acabei enxergando em mim mesma, que eu era esse tipo de amor que eu dava para os meus familiares. Eu me desfazia de mim para fazer para eles. Então aconteceram situações onde eu tive que escolher entre amar mais o fulano ou me amar. E eu escolhi, né, me amar e acabei saindo como até vilã na história, mas eu fiquei muito feliz em ter me colocado em primeiro lugar, mesmo sendo alguém da minha família, sendo alguém que eu amo incondicionalmente, mas que era como um vampirinho, sabe? Só sugando, só sugando, só sugando, e eu só deixando, em nome do amor, em nome do amor, em nome do sangue, em nome do laço. Então, eu aprendi a dizer não sem me explicar. Não quero, não posso, não vai dar, não vou. Por quê? Porque não. Não me explico, só digo não. Então foi uma coisa muito legal que aconteceu nessa sexta onda. Aprender a dizer não sem me explicar e sem doer. Sem pensar assim, eu deveria estar me sacrificando? Não, eu deveria me priorizar dessa vez. Eu tenho que me colocar em primeiro lugar. Né, e não tá ali só servindo, né, uma pessoa que às vezes a pessoa pode até fazer com as próprias mãos, mas tá ali pedindo ajuda porque já é corriqueiro da pessoa. Então eu aprendi a fazer isso também. E por último, eu vou falar para vocês agora um pouco sobre Imperatriz, que é o arquétipo que eu estou usando. Gente, eu estou usando desde fevereiro e eu quero dizer que eu não conhecia ela. Nunca tinha ouvido falar. Pra mim só existia, sei lá, Cleópatra, Afrodite, não sei o que, sereia e tal. E eu acho que de todos os arquétipos que eu já usei, esse foi o melhor de todos. Porque ele consolidou tudo aquilo que estava precisando ser consolidado em mim. A Imperatriz, ela é muito mais do que uma princesa e do que uma rainha. Ela comanda impérios. Ela é o símbolo do poder, da autoridade, mas também da feminilidade, porque ela precisa comandar pessoas, ela precisa gerir, ela precisa administrar. Né? Dentro do tarô, ela é representada pela natureza também, né? É uma mulher sentada lá em torno de um jardim florido, porque ela é uma representação perfeita de como uma mulher tem que ser. Ela é a união perfeita entre o yin e o yang. Então, eu nunca tinha encontrado um arquétipo que ele fosse assim, que ele fosse completamente equilibrado. Geralmente é meio Cleópatra, muito yang, né? O arquétipo de governante fica muito yang, ou então o arquétipo da amante muito yin. E pra mim, quando eu conheci a Imperatriz, eu pensei assim, eu realmente tive que passar por 6 ondas da ressonância harmônica, eu tive que pegar na cara, né? Eu tive que passar humilhação amorosa para ela poder aparecer para mim. Eu nunca tinha ouvido falar dela e eu só vim falar dela depois de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, ressonância harmônica, limpeza. Por quê? Não é a gente que usa o arquétipo. O arquétipo usa a gente, entendeu? Ele é como um professor, ele vem e ensina. E depois, quando ele cumpre a missão, ele vai embora. Ele é a representação perfeita daquilo que deve ser, entende? Então, eu tô usando ela e eu tô amando, ela é incrível, né? Ela me fez enxergar a vida de uma outra forma. Ela te dá um senso de merecimento tão grande que eu nunca vi na vida.
Uma imperatriz, eu fecho o olho, gente, imagina se uma imperatriz, ela comanda um império. Ela nunca vai se humilhar. Uma imperatriz nunca vai se humilhar. Ela tem um senso de merecimento tão grande, ela tem uma alta permissão, ela tem uma autoestima, ela tem uma feminilidade aflorada, né? Porque reis, rainhas e pessoas da nobreza, elas estão ali sempre ali ornadas em ouro e então assim é uma feminilidade bem alta também. E para mim é o arquétipo mais perfeito que eu já usei, não pretendo deixar de usar tão cedo. Eu sou do tipo de pessoa que eu uso em torno de um ano, de 6 meses a um ano. Eu não fico assim, pulando de galho em galho, não, gente. Eu uso aquele e espero ele se manifestar e me ensinar tudo que eu preciso aprender. Então, dentro desse ciclo da sexta onda, de parar, de colocar planinhos na frente do plano maior, né? De aceitar migalha também, de não priorizar o que é importante. Então ela veio para me mostrar e me mostrar que eu tenho permissão, eu tenho capacidade de manter duas coisas ao mesmo tempo e não precisa abrir mão de uma pela outra. Então eu não tenho mais muito o que falar assim dela, porque ela é maravilhosa, gente. Só você usando. Mas como eu falo, eu acho que existem arquétipos na nossa vida que eles só vão se manifestar quando nós estivermos prontos. Quando a gente não está pronto para aquilo, não adianta colocar, porque só vai ativar o lado sombra e vai virar uma lambança aqui dentro da nossa cabeça, né? Então tem que estar pronto para receber aquilo, daquela energia. Então eu estou recebendo muito da energia dela e tenho trabalhado esse autoconceito, né? Essa alta permissão. Eu me permito ser feliz. Eu mereço ser feliz. Eu mereço comer e beber o melhor dessa terra e realmente acreditar, sentir, vibrar e viver aquilo. Ela me ajudou nessa questão de pode estar o mundo desabando, mas ela está plena. Ela segue plena e ela segue até o fim. Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês de depoimento. Aconteceram muitas outras coisas, mas é tanta coisa que só se eu fosse gravar aqueles dia a dia, sabe? Vlog, aí daria para contar tudo, mas é muita coisa que acontece na ressonância. Não é só essas 3, 4 coisas que eu tô falando para vocês, esses 20, 30 minutos de vídeo. É mudança real, é mudança total, é mudança contínua, é mudança todos os dias, né? Não para o tempo todo, nossa mente fica trabalhando, fica acontecendo insights na vida profissional, na vida amorosa, na vida familiar, na vida espiritual. Acontecem saltos e saltos e saltos. Você começa a ter insight de coisas pequenas, de coisas grandes, e a todo momento a tua mente está ali trabalhando, porque a ressonância entra e ela vai, te expandindo. Então, eu não tenho como trazer aqui uma série de 5 horas de vídeo. Então, esse aqui foi o que eu consegui resumir, que eu achei que poderia agregar na vida de quem vai assistir. E é isso. Da próxima vez que eu vier com o próximo vídeo já vai ser da 7ª onda. Vamos ver o que vem. Tchau, minha gente. Beijo no coração. Esqueci de falar para vocês uma coisa também muito importante. Voltando, e eu vou acrescentar isso embutido dentro do vídeo aí para essa parte. Com relação à minha vibração, né? Gente, na escala de vibracional, eu faço essas tiragens para me ver como é que tá a minha vibração. E o que eu posso dizer para vocês é que ela tá em torno de 270 a 310. Basicamente, tenho vibrado na neutralidade, na aceitação, entendeu? Então, e eu pego o gancho para falar que algumas pessoas elas me perguntam, né, como tá sendo. Até mesmo pelo Instagram já chegaram a me perguntar como é a minha relação com as outras pessoas que não praticam a ressonância,
se eu fico incomodada com a presença delas, se eu fico julgando, se eu fico vendo a cada palavra que elas falam, que é certo, que é errado, né? Essa pessoa chegou a me comentar isso. E eu quero dizer que essa pessoa também falou em questão de desistência, de problemas, de querer voltar a ser como era antes e tal. Então eu resolvi trazer esse pequeno tópico aqui no vídeo para falar para vocês que depois que eu comecei a RH, eu nunca mais, gente, nunca mais na vida eu vibrei numa baixa vibração. Em raiva, em inveja, apatia, em julgamento, lá abaixo, 100, 80, 40, não. É só 250, 270, 310. Então também ainda não cheguei lá no 350, 500 amor, entendeu? Mas é só de neutralidade para cima. Então, com relação às pessoas que elas não têm o mesmo conhecimento que eu não olho com um olhar de julgamento. Eu não olho para elas e penso assim, ah, pobre coitado. Eu estou no nível de aceitação e neutralidade, entendeu? Não me irrita, não me incomoda mais, não fico julgando a pessoa. Eu só paro e penso, estamos em momentos de vida diferentes. Não cabe a mim apontar o dedo na cara dessa pessoa e dizer para ela, ah, tu tá vibrando baixo, não sei o que, isso é uma crença limitante, isso é um paradigma que você tem que mudar. Não é assim, gente, que funcionam as coisas. Cada uma pessoa tem seu tempo, cada uma pessoa tem o seu momento, e eu sou eternamente grata, né? Eu sou muito grata a essa oportunidade de ser praticante da RH, de poder me limpar de dentro para fora, ao ponto de isso aumentar a minha vibração e eu me transformar numa pessoa que, onde chega, eu tenho uma energia boa. Então isso é um privilégio, quem é praticante de RH, que nós temos, e isso não faz de nós melhor do que os outros, ao ponto de olhar para uma pessoa e dizer pobre coitado ou me incomoda, entendeu? Quanto mais você eleva a sua vibração, você emana amor, né? Você emana compaixão, empatia. Você não olha com olho de soberba, de ego ou de arrogância. Você olha e pensa, eu aceito. E se a pessoa der brecha, estiver aberta para querer mudar, você vai ajudá-la, né? Simples assim. Não cabe a nós julgarmos quem não está vibrando. Agora, o que acontece, algumas pessoas que elas estão começando na ressonância, é que cruza, né? A pessoa está ali querendo sair daquele paradigma antigo e ela ainda se relacionando com pessoas que estão no nível bem abaixo. Então, como ela está bem no início, ela pode vir a se influenciar por isso. Então, nesse caso, o melhor é ser educado, ser cordial, não julgar, não cabe a nós estar julgando ninguém e se afastar. E não falar nesses assuntos complexos e profundos com a pessoa. Fala de um assunto trivial, fala de um assunto normal, seja educado. Também a gente não vai se remover da sociedade e viver separado. Não é dessa forma que funciona. A gente tem que ser praticante da mudança onde quer que estejamos, quando pudermos, né? Se a pessoa ainda está muito abalada com esse tipo de coisa, né, com a energia, já aconteceu comigo. Em outras ondas passadas eu já falei aqui em depoimento que eu estava sentindo muito a energia pesada em um lugar que eu passava, que parecia um umbral aquele lugar, e eu pedi do professor um reforço na energia, na proteção, porque eu não tinha como evitar aquilo, eu teria que passar por aquele lugar, eu teria que me relacionar e passar ali. Então eu acabei tendo um reforço e isso foi um grande up na minha vibração, que aumentou, né? Então aquelas pessoas que estão bem aqui, eu estou bem aqui, entendeu? Eu passo direto, entendeu? Então eu não vou baixando ela, eu subi, eu elevei. Eu tava bem aqui e ela estava me incomodando quando eu passava ali naquele lugar todos os dias. Aí eu pedi com a ajuda do professor 310.
tava menos, eu acho, que pra estar me abalando ainda tava menos, então eu aumentei. Nisso que eu aumentei, nunca mais baixou. Gratidão, né? A gente tem que... Pode baixar, acontece da pessoa baixar a vibração lá pra baixo. Mas aí se a pessoa tiver o cuidado, ela cancelar palavras de maldição, palavra negativa, aquelas coisas que o professor fala, pensar coisas boas, pensar em alegria, pensar em servir, em amar, em ajudar. Então a vibração não vai lá no chão, não, para uma depressão, para um ódio, uma inveja, rancor, desejar o mal para alguém. Então a vibração não vai lá para baixo. Se fizer o que o professor está pedindo, né? Pensar em coisas boas, trabalhar, estudar e ajudar sempre que possível. Então, passei para dar esse recado aí para quem me pergunta e que fala nos comentários ou no direct no Instagram. Muita gente me chama no Instagram para perguntar se eu ainda estou na ressonância e essas pessoas falam: o que você fez para aumentar sua vibração? O que você faz? Como que você se mantém? Como meu mundo está em desordem? Estou pensando em desistir. Em primeiro lugar, né, também é uma questão de traço de personalidade. Eu nunca pensei em desistir. Em nenhum momento eu comecei esse negócio e pensei, se não der certo, vou voltar para a Luana de antes. Não, nunca pensei que não ia dar certo. Inclusive, meu pedido número 1 da primeira onda foi o seguinte: que a onda da ressonância entre e não encontre nenhuma interferência e possa fazer o trabalho dela da melhor maneira possível. O senhor professor Hélio Couto está autorizado a enviar ela com muita força, pois eu não irei criar nenhuma resistência, eu irei aceitar. Se houver catarses, irei ter catarses, mas eu quero que ela haja na minha vida. Foi mais ou menos assim que eu pedi, o meu primeiro pedido número 1. Então, ela simplesmente entra e faz o trabalho dela de limpeza na minha vida. Eu não pensei em desistir, mesmo com os problemas, com as dificuldades, com as decepções, desilusões e blá blá blá. Nada abala. Eu sigo firme e forte na minha onda, eu escuto todo dia. É isso, minha gente. Tchau, tchau. Um beijo no coração.